saiu uma notícia que, à primeira vista, é uma brincadeira, é uma fofoca, é uma coisinha sem muita importância, né? A notícia de que vai ter a feira, né, o AgriShow, vai ter a abertura do AgriShow, e o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, não vai ao AgriShow. Não vai. Você fala, bom, não vai ao AgriShow. Como assim não vai ao AgriShow? Por quê? Ah, porque diz que o Bolsonaro vai estar lá. Como assim? O Bolsonaro vai estar lá? E aí o Bolsonaro não é presidente da República. O Bolsonaro vai estar lá e aí o ministro da Agricultura não vai? O ministro da Agricultura não vai. O presidente da feira avisou o ministro da possibilidade do ex-presidente Bolsonaro estar na AgriShow. Então, só para alertar, e o ministro da Agricultura falou, bom, então não vou, me considero desconvidado. Não vou. O evento é no dia 1º, eu acho, abertura dia 1º. Dia 1º de maio. Aí o presidente da feira, Francisco Maturro, ainda falou, vai no dia 2, então. Aí disse, não vai. Então, olha só, parece uma coisa sem importância, né? Puxa vida, um ministro da Agricultura que não vai numa feira, grande coisa. Só que nós estamos falando de uma feira que vai fazer 30 anos o ano que vem, que é um dos maiores eventos do agro no mundo. Até porque é um evento grande de agro no Brasil, é sempre um dos maiores eventos de agro no mundo. A gente tem vários setores econômicos importantes, né? O setor de petróleo é um setor importante, tem eventos importantes, mineração é importante, você tem aí grandes empresas e uma presença mundial da maior importância. São setores que devem ser observados, são setores que devem ser acompanhados, muito cuidado, muita atenção. Para onde vão esses setores? O Brasil tem que prestar atenção. Então, para onde está indo o mundo no campo do petróleo, né? Nós temos que ficar de olho, que a gente tem uma empresa importante, graúda, né? Para onde está indo a mineração mundial? A presença do Brasil é importante, minério de ferro. Mas o agro, sem sombra de dúvida, é o que a gente tem de mais importante, mais delicado. É o que faz a gente ter saldo na balança comercial, que é o que faz a gente ter reserva, que é o que faz a gente ser uma potência mundial, que é o que nos dá relevância política, econômica. Sem o agro, olha, o Brasil ia estar em maus lençóis, mas em maus lençóis mesmo, porque a gente já teve um parque fabril, um parque industrial importante. Hoje o parque industrial está diminuindo, e diminuindo, e diminuindo. Saíram números hoje sobre a indústria no Brasil. Nos últimos 10 anos, caiu um quarto. Os dados se referem a fevereiro. Um mês caiu 0,7%. De dezembro a fevereiro, caiu quase 5% a indústria brasileira. Aliás, esses são dados da indústria paulista. E o agro só crescendo, recorde atrás de recorde. Cultura, não importa qual, para onde você olha, está lá a gente bombando e crescendo, e crescendo, e crescendo. E existe uma relação importante entre o mundo do agronegócio e o governo. Não porque o governo mantenha o agronegócio, mas porque existe uma relação com o agronegócio. Tem plano safra, a gente tem que fazer investimentos em infraestrutura, o escoamento de produção é fundamental. Você pensa o que é o agro sem o porto, o que é o agro sem as rodovias, o que é o agro sem as ferrovias. Então, existe uma relação muito próxima entre o Estado e os produtores. Aí você tem um evento que envolve a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, a Associação Nacional de Difusão de Adubos, Sociedade Rural Brasileira, enfim, várias entidades, num evento que está na agenda de todos os ministros da Agricultura. Aí no dia do evento, o ministro da Agricultura não vai, porque o Bolsonaro vai. O governo
alguém pode dizer assim, pô, então o ministro está errado de não ir. Para mim, não faz muita diferença se ele está certo ou está errado. O fato é o seguinte, como é que você vai montar um país estratégico, ou uma estratégia de desenvolvimento, ou uma integração para que a gente possa progredir, se o setor produtivo e o Estado estão de costas um para o outro? Porque o Estado, no caso representado pelo governo, no caso representado pelo ministro da Agricultura, resolve que não vai para o AgriShow. Ah, não vou. Me sinto desconvidado. Fui desconvidado. Porque o Bolsonaro vai. Nem sabe se o Bolsonaro vai. Provavelmente vai. Aí o ministro não vai, porque o Bolsonaro vai. Quer dizer, onde é que nós estamos? Como é que esse governo está se entendendo com o agronegócio? O que o governo pensa do agronegócio? Como é que enxerga o produtor rural? Como um aliado? Olha para o produtor rural e diz, puxa vida, você ajuda o Brasil de alguma forma? Ou olha para o produtor rural e diz assim, vocês são invasores de terra, né? Ocupantes de terra, temos que devolver a terra para os povos originários, temos que devolver a terra, temos que permitir que a terra seja invadida pelos invasores do sem terra. Qual o recado que esse governo quer dar para o agronegócio? Vilanizando o agronegócio? Porque na medida em que o governo leva numa comitiva para a China o líder do MST, o agronegócio olha e fala, não é possível um negócio desse. Não é possível um negócio desse. Levar o maior invasor de terra, ou o líder dos invasores de terra, ele é enfim, o oráculo dos invasores de terra, o mentor dos invasores de terra, o guru dos invasores de terra, gruda na comitiva presidencial. Faz sentido um negócio desse na viagem à China, levar um invasor de terra? Não, mas eles são um movimento do sem terra. Não, não são um movimento de nada. Não são um movimento, não. É um grupo de invasores de terra. Quem falou que são sem terra? Ou seja, eles tinham a terra e perderam. Todos os que estão lá tinham a terra e perderam. Mas perderam como? Foram expropriados por um outro MST do B, que invadiu a terra deles e eles se tornaram sem terra porque um grupo de sem terra invadiu a terra deles. Então eles que entrem na justiça para recuperar a terra que era deles. Se era deles e eles foram expropriados, alguém tirou, vai brigar com ele. Não, vai invadir propriedade da Suzano, vai invadir propriedade da Embrapa, vai invadir várias fazendas, vai invadir sede do INCRA. Esse é o governo, que não faz nada, que não condena. O Fávaro condenou, o ministro Carlos Fávaro condenou. Mas os outros ministros, Flávio Dino não abriu o bico. Não abriu o bico. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, não abriu o bico para condenar. Falou uma coisa bem marotinha, mas marotinha para não ficar mal com o sem terra, com os amigos dele lá, que ele toma birita. Um negócio absurdo. Aí esse ministro faz bico para AgriShow. Ah, mas tá bom, Bolsonaro, né? Governo Lula. E a autoridade é ele é o ministro da Agricultura, vai lá e acabou. É ele que vai fazer discurso, não é o Bolsonaro. Mas é a tal história. São movimentos que vão gerando ou vão permitindo que se faça uma radiografia do governo. Uma radiografia do governo. Um governo que, quando fala do agro, e o presidente Lula falou isso na campanha, por que no setor do agronegócio há uma simpatia maior pelo Bolsonaro? Lula denunciou o setor como um setor atrasado. Ou seja, atrasado é aquele que está com o teu inimigo, teu adversário político. E moderno é aquele que está contigo. Então, moderno é o MST. O agronegócio é o atraso, o MST é o futuro. Mas nós estamos fritos se for assim. Quem é que vai plantar? Quem é que planta soja, milho, trigo? Quem é que exporta? O MST? O MST não exporta, não importa, só faz confusão e arruaça. Já trouxe esse dado aqui
e eu gosto de repetir porque ele impressiona sempre que a gente escuta. Há 90 milhões de hectares entregues à reforma agrária, desde que ela surgiu, nos anos 60. A reforma agrária, de lá para cá, distribuiu 90 milhões de hectares. É muita terra. Para se ter uma ideia, o agronegócio brasileiro ocupa 75 milhões de hectares, menos do que o volume de terra que foi distribuído para a reforma agrária. E, no entanto, a gente come e a gente exporta dos 75 milhões, dos 90, não, é um desastre. Com honrosas exceções, se produz pouco. É um espaço de miséria, de pobreza. MST defende esse modelo. Ah, não, a gente defende a agricultura familiar. Ou seja, a gente defende que as pessoas não cresçam. O verdadeiro agricultor familiar, aliás, a agricultura familiar de vários tamanhos, né? De vários tamanhos. Várias famílias se tornaram grandes produtores rurais. No começo era uma agricultura familiar. A gente defende que o Brasil tenha minifúndios. Por quê? Porque a gente tem a cabeça dos anos de chumbo, ou a cabeça da Guerra Fria, ou a cabeça, vamos fazer a revolução e tal, a propriedade privada é um inimigo a ser batido. Não faz sentido. O inimigo a ser batido é a ignorância, é a desinformação e é a miséria. E a miséria está ao lado do MST, se alimenta da miséria. Diz combater a miséria, mas se alimenta da miséria. Quem combate a miséria mesmo é o plantador, é o agricultor, é o pecuarista. Esse está lá, firme, produzindo. Chove, faz sol, tem geada, ele está lá. Tem o lucro? Tem, muita gente ganha dinheiro. E tem o prejuízo. Mas tem prejuízo. Tem muita gente que perdeu dinheiro. Mas muita gente que perdeu dinheiro. Ou por ação do governo, ou porque se deu mal. É um mercado, é economia. É economia, não é um negócio que porque tem terra o sujeito vai ficar rico. Não é verdade. Muita gente se deu muito mal. Como se deu mal com a indústria, como se deu mal com o comércio. Tem gente que não nasceu para isso. Ah, eu vou ser jogador de futebol. Pode não dar certo. Eu vou ser agricultor. Não é assim. Ah, eu vou entrar então na fila do sem terra. Lá dentro do movimento sem terra, e várias reportagens já mostraram isso, quando o camarada tem o tino comercial, quando o camarada tem a pegada do agro na veia dele, ele acaba comprando as propriedades em volta dos outros sem terra e se torna um produtor um pouco maiorzinho. Aí sim ele ganha dinheiro. Ganha dinheiro porque é talentoso, porque realmente ele conhece aquilo, ele vai. Então, nós não podemos olhar para essa informação. Carlos Fávaro não vai a AgriShow e achar que é um fofoca do agro. E agora, notícias de última hora do agro, fofoca. Não convidem para a mesma mesa o Francisco Maturro, presidente da AgriShow, e o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura. Eles estão de bico, porque o Maturro ligou para o Carlos Fávaro e falou: o Bolsonaro vem aí. Então não vou. Vem no dia 2, não vou no dia 2, que é dia 1 a inauguração. Não vou também. Então qualquer dia eu vou. Não dá, não pode ser assim. Não pode ser assim. Setores como o agro e o governo não podem brigar. Não podem brigar. O interesse é comum. O que interessa para o governo interessa para o setor privado. É exportar bastante, é ganhar dinheiro, é alimentar o país. E não tem nada disso. Nessa discussão tem o bico, porque o Bolsonaro não vai. Então, queria só registrar que aquilo que poderia ser um fuxiquinho social tem um fundo muito importante por trás e a gente tem que observar. Não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.